Muito bem, você chegou até aqui, podcast Inteligência Orgânica, mais um episódio falando diretamente desse início de 2026, mais um ano aí para você ficar enfurnado em telas, para você passar o tempo olhando o próximo vídeo e de repente você chega até aqui porque algum algoritmo maligno te trouxe esse conteúdo de grande valor. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso nesse podcast que tem a intenção de salvar o seu cérebro por meio da inteligência orgânica, que você consiga completar sinapses a partir das reflexões que faremos aqui. Mas hoje a gente vai se aprofundar ainda mais dentro desse universo que o inteligência orgânica se propõe a não ser contra, mas sendo contra também, nessa grande antítese que é a criação de um podcast para falar mal dos algoritmos, para falar mal das redes sociais. Mas aqui eu vou falar com alguém que vive disso também. Seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Hoje a gente vai falar de algoritmos de influência, de marketing que passou de um modo analógico, né, para o mundo digital de uma forma em que muitas pessoas foram atropeladas pelo caminho, né? Eu sou da comunicação, você também é da comunicação, a gente vai se aprofundar disso, mas um dos temas que sempre cercam aqui o podcast é a inteligência artificial. E eu já aproveito para fazer um convite aqui para você que nos escuta nesse início de janeiro, para você conhecer o curso Formação em Gestão de Inteligência Artificial da SPM, que eu vou ministrar acompanhado de vários convidados nesse início de ano. São 8 encontros, 24 horas aula para você aí ter um certificado, se formar para entender não só como usar a inteligência artificial, mas como pensar sobre ela, quais são as atividades principais, fazer uma curadoria certa das ferramentas que a gente tem para você entender qual parte deve ser feita por humanos e o que deve ser feito por máquinas. Meu querido Hugo, esse é o tema do nosso podcast aqui. Eu já fiz uma publi, não tem publi aqui, sabe? Esse podcast ele é orgulhosamente independente, mas agora temos público porque eu vou dar esse curso, então a gente tem que falar aqui no início. E a grande brincadeira que eu faço no início de todo episódio é que eu sou um pessimista em relação ao futuro, né? Tenho ficado mais esperançoso a cada papo que eu tenho, mas na essência eu ainda acho que as coisas vão dar ruim com esse negócio de inteligência artificial. E eu convido pessoas para eventualmente ter uma mensagem otimista, né? Para ter uma mensagem que me deixe o meu coraçãozinho mais quente. Será que essa mensagem vai vir de você? Olha, Seja Pedro, muito bem-vindo, Hugo. muito Cavalari. obrigado, muito obrigado. Olha, não sei se trago boas novas nesse sentido, tá? Porque isso também é assunto que eu levo para minha terapia, inclusive para conversar com o meu terapeuta sobre esse assunto. E eu confesso que ele me acalma mais do que eu sou essa pessoa para te acalmar agora. Mas a minha leitura sobre inteligência artificial, né, eu acho que a troca humana, a raiz da essência humana, ela não vai se perder. Eu acho que os processos eles vão sim, né, facilitar, vai acelerar, e como já está acontecendo, mas com o passar do tempo, é tudo uma questão de ciclo, né? Eu vejo que o ser humano vai começar a entender a importância da troca, ainda mais a importância da troca. Poucas pessoas hoje têm essa noção, né, desse tete-a-tete, da gente estar sentado numa mesa olhando no olho um do outro, tem nesse contato, tem todo o nosso campo astral aqui, toda a energia que a gente troca na sinestesia. Mas quando a gente olha para a inteligência artificial, né, aí a gente vai para uma linha mais robótica, uma linha onde a gente deixa realmente a tecnologia tomar conta por si só, né, das nossas tomadas de decisão. A gente entende que nós, como seres humanos, né, a gente vai ficar obsoleto. Né? E essa questão de ficar obsoleto é onde a gente entra em conflito. A gente fala, pô, mas... Né? Porque eu tava vindo pra cá, por exemplo, minha IAD notificou a atualização semanal. Segunda-feira já vem com todas as notícias que eu deixei uma tarefa, né? Então tem coisas que às vezes me ajuda, se eu conseguir utilizar isso ao meu favor, né? Mas tem coisas que, por exemplo, essa tomada de decisão eu não fiz, eu só programei e ela automaticamente me nutriu, né? Conforme eu vou vivendo. Agora, quando chega no momento onde ela escolhe o que eu vou comer, ela escolhe o que eu vou vestir, ela escolhe onde eu tenho que ir,
aí eu acho que começa a fugir um pouco do controle, né? Eu acho que a tomada de decisão, ela tem que ser... O ser humano vai começar a entender a importância da escolha da tomada de decisão. Eu penso muito nesse momento em que a gente está terceirizando tudo para IA, né? A gente está terceirizando até o nosso propósito, a nossa razão de existir, assim. Se ela vai tomar... Por que eu preciso tomar sempre as melhores escolhas? Tomar sempre as melhores decisões, né? Também ser humano é um pouco... o errar faz parte da gente, do né? crescimento. É mais importante, muitas das vezes, o errar do que você só acertar. A gente aprende muito mais no erro. Então, se a gente vai para uma linha onde o ser perfeito, digamos assim, né? A melhor tomada de decisão... E outra, se todo mundo tiver essa tecnologia... parte do princípio que todo mundo vai querer tomar a melhor decisão sempre. Né? E aí você fala, mas qual que é a diferença entre eu tomar a minha decisão certa e ele tomar a decisão certa? Todo mundo toma a mesma decisão, onde a gente entra num paradoxo, a gente fala, caraca, mas será realmente que isso vai ajudar a evolução do ser humano de certo princípio? Ou a gente vai literalmente abolir, pegar nosso cérebro, né, a internet morta, né, aquela questão de pegar o cérebro, deixar de lado e falar, esquece a gente não tem essa inteligência, porque é a primeira vez, né, só relembrando, é a primeira vez na história da espécie humana que a gente reconhece uma tecnologia que tem ali a capacidade superior à nossa. Sim. Porque até então todo o desenvolvimento que estava sendo feito era por uma questão que a gente partia do pressuposto que nós sempre fomos o ser mais racional, o ser mais inteligente, o ser mais, né, criativo. E aí a gente entra em conflitos também sobre criatividade. O que é a criatividade? Onde que esse caminho da criatividade pode nos levar, né? Às vezes a minha bolha de conhecimento, eu trazer uma informação de uma outra bolha para a minha bolha vai considerar aquilo como algo criativo. Agora, quando eu tenho um universo de inteligência artificial que ela conhece todas as bolhas, quem garante que ela não vai trazer uma coisa criativa também? Sim. E ela consegue produzir uma coisa criativa. Então as pessoas falam, não, mas ela não tem criatividade. Pera lá, será mesmo? O que é criatividade pra você? Aí a gente entra em conflitos mais intrínsecos, assim, da... É muito bom isso que você trouxe, porque às vezes quem não tem, ou que não tá mergulhado nesse universo de A, as pessoas têm sempre uma postura de tipo, não, a criatividade é humana. Não, a máquina nunca vai fazer isso da mesma maneira que o humano. Existe uma sensibilidade. Cara... Quando a gente vê as coisas que as máquinas mais avançadas estão fazendo, quando a gente fala de superinteligência, esses chips que vão formular problemas que nós, seres humanos, não somos nem capazes de formular, de pensar, aí a coisa fica mais perigosa mesmo. Geralmente, quem diz que a IA só faz porcaria é quem tem ali uma visão ainda inicial do ChatGPT ou das coisas assim, mas quando você começa a entrar no buraco do coelho mesmo, assim, você começa a ficar mais preocupado, né? Sim. Realmente o avanço da tecnologia vai chegar já está numa esfera, né, que a gente não vai ter essa capacidade, acho que, humana, realmente de ser superior. Mas aí a gente volta, né? Então onde que o ser humano vai estar nessa esfera da vida, né? Onde que a gente vai se enquadrar, onde que a gente vai estar ali. O meu ponto é sempre a partir da nossa história, a partir da nossa vivência. E a sua, né? Como que você chegou até aqui? Qual que é o teu caminho para pensar sobre isso e para lidar com isso também nas esferas de marketing, de influência que você trafega hoje? Eu acredito que eu volto muito para a questão da experiência do ser humano. Eu acredito que a gente vai ainda dar muito valor nessa questão de troca. Eu acho que até o trabalho eu vejo muita coisa do Elon Musk também falando sobre esse assunto, o quanto que a IA, a robotização vai acelerar esse processo de tirar o trabalho do ser humano de fato e dar mais qualidade de vida nesse sentido. O quanto que o dinheiro também ele vai ser cada vez menos importante. Ele também tem uma teoria sobre isso, né? Na verdade, a questão dele é que ele tem muito interesse envolvido em falar essas coisas. Sim. Né? Então, todo o discurso do Elon Musk a gente tem que botar através de um filtro que, assim, é muito bom, por exemplo, que os Estados Unidos não tenham imigrantes para ele botar os robôs dele para trabalhar em todos os empregos em algum momento. Né? E aí, né, aquela questão de dominação global, etc. Mas tem muita verdade, tem aquela questão de um futuro em que a gente vai ter tudo tão abundante que a gente não vai precisar, né, discutir uma renda básica universal, né, discutir qual vai ser o propósito do ser humano se ele não tem propósito ligado ao trabalho. Sim. Né? E aí, trazendo até para esse mercado capitalista, digamos assim, já com essas influências de governo e também de supernações, tem uma questão que
chega um certo momento que um robô, por exemplo, ele pode ser considerado até mais eficiente para uma sociedade em desenvolvimento, um custo menor ter um robô para o governo do que ter um ser humano. Claro. E aí quando coloca nessa balança tem um desequilíbrio absurdo e a gente começa a entender que às vezes realmente a gente pode ir para uma linha tendenciosa muito negativa para a espécie humana. A gente olha e fala, meu Deus do céu. Bem, se você sobreviveu a esses 10 minutos aqui iniciais, eu espero que você continue a partir de agora, porque eu queria saber, vamos voltar, a partir de... Então eu já entendi que você também é um pessimista. Com alguns eufemismos no caminho ali, né? A gente botou um toque de seda aqui nesse pessimismo. Mas, cara, você teve uma trajetória que começou também na influência. Você tá me contando que você foi modelo, aí depois você entrou no marketing, foi dono de agência também. Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. Pô, legal. Sim, eu comecei com marketing de influência, então meu trabalho foi bem no começo, lá em 2013 para 2014. A internet era o primórdio ainda, o Instagram era aplicativo ali mais de foto, não tinha vídeo ainda, era uma questão muito inicial. As marcas não enxergavam, né, esse mercado como um potencial. Ainda eu lembro que a gente chegava para apresentar influenciadores que tinham lá. Era Twitter, né, era muito forte, né, aqui no Brasil. Tinha personalidades, inclusive, que eram uma das maiores. Tinha gente aqui nacional que era maior que o Justin Bieber no mundo do Twitter. Então, foi um momento de descoberta, né? As marcas começaram a entender que ele foi evoluindo. A marca olhava só por quê? Para atores, atrizes. Eles queriam fazer esse investimento em TV tradicional, em mídia tradicional. E não enxergavam o digital como um potencial que ele tem. E é cultura, né, cara? Toda uma questão muito disruptiva, assim, as marcas levam um processo, é mais burocrático, não sabe como trabalhar, os briefings ainda, tipo, era muito difícil de entender o escopo de entrega, e a gente viu que em 10 anos, 2013 para cá, nós estamos falando aí de 12 anos, o mercado amadureceu de uma forma, assim, disruptiva. Acho que o influencer como um todo, ele está em risco, eu creio também, por questão da inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente vê não só vídeos sendo feitos sem você ter que fazer, né? Então a gente tem um aplicativo, pode falar os nomes de aplicativos? Pode falar. HeyGen, por exemplo, que a gente utiliza ali frameworks, vídeos já pré-editados, a gente só faz ali, só faz o input do texto, o teu agente ali, ele já sai falando e você não precisa gravar, você não precisa ter essa questão. E aí eu fiz até uma reflexão, né, esses dias numa live no meu Instagram, que às vezes eu dou uma abertura lá e falo com a turma, eu falei, o que garante que, né, os grandes veículos de comunicação que hoje, nós falamos de YouTube, estou falando de Instagram, que antes eles não detinham a ponta da comunicação, eles só eram os streamings, eles só eram as grandes plataformas, eles eram o meio pelo qual a gente levava a mensagem, o que garante que eles não vão ter os próprios agentes deles sendo esse interlocutor e movimentando toda a informação, toda a tomada de decisão das pessoas por meio da narrativa, né? Por meio dos próprios... Aí eu faço uma outra reflexão em cima disso ainda. O que garante que as pessoas vão acompanhar, vão seguir somente agentes humanos? Nada. Por que eu não posso acompanhar um influencer golfinho, por exemplo? Por que eu não posso acompanhar um influencer, um animal, um bicho, sei lá, um robô? Eu tenho certeza que se passar num feed um robô falando, ou então um golfinho, uma girafa, que seja ali, vai impactar, vai chamar muito mais atenção do que eu, como ser humano. Sim. Então o nível da... Aí nós vamos para a tríade que eu considero essencial para o dia de hoje na internet, né? Tem 3 coisas que são fundamentais para a gente ter resultado. A primeira coisa é chamar atenção. Conteúdo que não chama atenção, não prende, não chama a atenção da pessoa, não prende a atenção da pessoa, ele não vai viralizar, ele não vai crescer na internet. Segundo, ele tem que fazer memória. Ele tem que ser memorável. A pessoa tem que olhar aquilo e querer absorver aquela informação para ela. E terceiro, tem que tocar na emoção dela. Se não tocar a emoção, também é um conteúdo frio que não vai ter atração suficiente para segurar. E aí eu te falo, algoritmo, dados, informação, tem tudo isso de forma digitalizada. Muito mais do que a gente para produzir um conteúdo. Ele sabe a melhor fala, a melhor palavra para usar naquele contexto, porque ele já tem uma base gigantesca. Então, eu creio que, né, falando sobre marketing de influência, os próximos passos é cada vez mais, inclusive tem conteúdo no meu Instagram e de vários outros influencers que eu conheço que já são 100% de IA. A gente não faz nada, só coloca o texto lá nos fundos que a gente já tem, nos vídeos que a gente já tem, e ele roda. Eu creio que vai para uma linha dessa, onde a IA ela vem com esse
pilar muito mais forte, e o influencer, de fato, ele vai perdendo um pouco o mercado de trabalho. Acredito que a mesma coisa acontece, né, hoje para OnlyFans, essas outras plataformas que já tem essas meninas também, esse pessoal que já roubou, não é mais o ser humano, não tem mais o ser humano, é tudo artificial. Porque é mais barato, é replicável várias vezes, você não precisa gravar uma cena com uma influencer 10 vezes e um dia ela tá gripada, outro dia ela não vai performar da mesma forma, se for OnlyFans ainda. Sim, né? sim. A roupa, por exemplo, a roupa, ambiente, cenário, tudo. E a capacidade de replicar isso milhares e milhares de vezes com várias pequenas variáveis para entender o que funciona, o que não funciona no algoritmo já é algo que está acontecendo, né? As pessoas não têm muita noção disso. Provavelmente você que está ouvindo a gente aqui, se você rolou o seu feed e chegou em algum conteúdo desse podcast, com certeza você já passou por conteúdos feitos de IA que você nem percebeu. Com certeza. O que tem de anúncio que está aparecendo para mim, feito com IA, Sim. anúncio de, por exemplo, BlaBlaCar, essas coisas, ou então startup pequena que está começando, não sei o que lá, o cara faz um anúncio usando pessoas de IA, assim, o vídeo é inteiro, e dá... Hoje ainda dá pra ver quando você entende, quando você começa. Em alguns vídeos, outros não. Outros não dá. Teve um vídeo recentemente que viralizou de um menininho rezando no elevador, você já viu? Não, isso é um menininho que tá... Parece que ele feito como se fosse uma câmera de segurança do elevador, e ele tá como se fosse preso no elevador, ou ele tá preso, daí ele reza, ai meu Deus, por favor, abre essa porta, daí a porta abre e o menininho sai. Vídeo teu, 50 milhões de visualizações. Eu vi esse vídeo sim, eu vi na internet. É IA? É IA. Caraca. Aqueles vídeos de cachorro salvando bebê, sabe? O bebê vai lá botar o dedo na tomada, o cachorro corre e puxa a tomada, ou tira o bebê, ou então se joga embaixo da TV que tá caindo em cima do bebê. É tudo, sabe? É aquelas coisas, vídeos feitos para aparecerem câmera de segurança, captados, não sei o que lá. A gente não sabe mais o que é real. E você fez uma provocação que eu acho muito boa, que é: estamos olhando para o fim de algo que foi a grande mudança do mercado do marketing, que é o influenciador. Você acredita que a gente está caminhando para o fim dessa profissão, o fim desse modelo de negócio também de busca pela atenção? Eu acho que a audiência em si, né, ela sempre fica buscando novos caminhos, horizontes, né? Eu acho que quando a gente traz uma tecnologia, e aí por questão mesmo de performance, de algoritmo, quando eu enxergo, talvez possa ser que, né, a internet ela se divida, né? Então eu quero acompanhar conteúdos de IA, eu quero acompanhar conteúdos de seres humanos de verdade. Pode ser que em algum momento o Instagram ele classifique, a gente tenha no YouTube também, como a gente vê canais humanos e canais... Eu acho que isso seria ótimo, mas só com regulamentação externa, né? Como a gente também vai saber até que parte daquele conteúdo eu faço um insert ali de uma parte de vai ter que... Não tem como classificar, né? Então, possa ser que a gente vá para uma linha dessa, mas possa ser também que eu creio que vai para uma linha do fim mesmo, de a gente buscar realmente outra finalidade, né? Assim como a gente encontrou a internet, muitas pessoas acharam oportunidade na internet, Sim. Pode ser que a gente ache outras oportunidades, aí pode ser no mundo físico, pode ser numa troca mais humana, um contato mais direto, em experiências, em eventos. Eu acho que tem uma questão da tomada... Acho que isso é o que você falou, experiências, eventos... Vai para uma linha onde, assim, a IA não vai conseguir entrar. É muito difícil da gente colocar uma IA para fazer essa troca, né? Ter esse relacionamento, ter esse entendimento, essa empatia, né? Eu trabalho muito com a área da saúde na agência e a gente vê hoje médico de uma cidade operando em outro país. Você vê assim, que já está indo para uma telemedicina, né, onde a própria inteligência artificial já tem muito mais capacidade e percentual de assertividade do que o próprio médico. E aí você fala... Cara, tem algumas questões que elas são imprescindíveis, que não podem ter erros, que a gente tem que colocar, sim, a ferramenta para ser um aliado nosso humano, né? Então, quando eu olho para uma questão dessa de saúde, a pessoa está num risco de vida ali, entre eu fazer uma cirurgia e eu não tenho, assim, pelo meu histórico, aí é dados, né? E um robô que ele tem muito mais assertividade é infinitamente melhor que o robô faça, que ele não vai errar, né? A chance de dar algum problema é muito menor do que o meu. Óbvio, vai ter que ter supervisão humana, vai ter que ter essa regulamentação, tem que ter o ser humano ali, caso aconteça alguma intervenção, ele vai ter que estar dando esse suporte, mas a gente está indo... Tem esferas, eu acredito, que são tão essenciais que eu
ficaria muito mais seguro dando na mão de uma inteligência artificial do que eu ou um ser humano tomando a decisão por mim ou por minha família. Eu coloco, né, a nossa família numa mesa cirúrgica, eu prefiro muito mais uma IA às vezes do que colocar um médico para fazer. Você sabe que eu fui para São Francisco no final do ano passado e já tem lá o Waymo, né? Que é aquele carro sem motorista, né? Que ele é totalmente auto... Ele é um carro que não... Autônomo. É um Uber autônomo, exatamente. E aí no começo você fica meio com medo ao entrar no carro, né? Eles tocam uma musiquinha para você ficar mais calmo e lá dentro tem uma voz muito acalmante em que a mulher diz, não, agora a gente tá fazendo isso, agora você tem que sentar aqui, agora põe o seu cinto e o carro não sai. Mas uma vez que ele sai, você esquece completamente, cara. E durante o trajeto que ele fez comigo, um carro ainda fez meio que fechou ele. E ele, na maior... Parecia que ele tinha... Eu sabia. Antevido o movimento. Ele fez uma freada tão suave assim, nesse movimento brusco do ser humano ali na frente. Sim. Aí eu fico pensando, cara, quem garante que o Uber que eu peguei ser humano naquela manhã não teve um dia ruim ou eventualmente brigou com a mulher e... Deus me livre, tomou uma ou outra a mais e tá com o estado alterado da consciência e pode fazer uma bobagem no trânsito. Eventualmente a gente vai confiar muito mais em máquinas nesse... Essa linha tem áreas realmente que a gente vai olhar e vai falar assim, eu prefiro muito, muito mais confiar. É a mesma coisa, análise de planilha, de dados, a gente vai, a sintetização de informação, uma IA é uma capacidade tecnológica infinitamente para ler planilhas e interpretar números e dados do que um ser humano. Pode ser o cara mais experiente que tem, e outra, ele tem um ciclo de vida pequeno, né, falando de produto agora, né, comparar o ser humano como um produto. Uma IA, você coloca ali a memória dela, você puxa histórico de infinitas empresas, infinitas DRS que existe, valores patrimoniais. É óbvio que ela vai ter uma capacidade muito superior que a gente, isso é fato. Então, não tem como confiar, né, em áreas assim tão específicas. Aí eu entro. O que não vai ser imprescindível o suficiente e o ser humano vai ter relevância? Onde? Qual que é esse espaço que a gente tem que entrar, né? Será que é arte? É uma das áreas que o Elon fala, né? Eles falam muito sobre isso. Talvez... né, até o desenvolvimento realmente, essa parte da engenharia também, acho que pode ter um caminho para o ser humano, mas eu acho que a arte é a experiência, né, a questão sensorial, a emoção. Eu acho que esse caminho é um caminho que vai ser mais difícil para a IA conseguir, difícil não impossível, mas para ela poder navegar. Mas Hugo, eu perguntei se você acabou não endereçando exatamente, porque eu quero saber sua história humana. Minha história humana. Você não é de São Paulo, você contou pra mim antes. Conta aqui como você chegou, o pessoal tem que entender porque que você tá falando aqui. Legal. Quem é esse cara falando aí, pô? Vou me apresentar então. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né, de São José do Rio Preto. Eu vim para São Paulo há 12, 13 anos atrás, para fazer faculdade, me formei em administração e marketing na SPM. De lá para cá, eu comecei a trabalhar com marketing de influência, fui modelo, morei um tempo fora. No primeiro ano de faculdade já tive um convite de trabalhar com moda, fui um pouco reticente, falei, não, vou esperar um pouquinho mais, vou entender como é que vai ser a minha adaptação aqui na cidade e tal. No segundo ano, eu comecei a estudar e trabalhar com esse mercado. Aí depois eu tranquei minha faculdade, fiquei 2 anos e meio trancado. Nesse período foi onde eu comecei a trabalhar com moda de forma mais séria. Fui para fora do país, em agência, trabalhei com grandes marcas nacionalmente, internacionalmente, de peso mesmo. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei, já vim com esse insight de começar, eu tenho um capital social aqui interessante, tinha um relacionamento por ser da moda com muitos influencers, com muitas celebridades ali desse universo. Falei, cara, eu vou pegar esse pessoal e vou começar a intermediar com as marcas. E aí foi onde nasceu o primeiro desafio meu. Era um mercado novo da internet, o pessoal não sabia lidar com isso ainda. Como que a gente vende esse produto, né, que é muito novo, é disruptivo, digamos assim, era um mercado oceano azul. Como a gente coloca esse pessoal para essas marcas aderirem. E ali foi um desafio, era um capim alto, tinha um esforço muito grande, né? Aí disso eu entrei numa agência, né, com meu primo, então a gente abriu uma sociedade, aí a gente começou a cuidar de comunicação de empresa mesmo, e ali eu vi que, então eu saí, né, da moda, de frente da câmera, comecei a passar para a parte de trás da câmera, então eu comecei a entender um pouco mais sobre essa questão, né, da orquestração de uma campanha, como que a gente monta ali o squad, né, não só por ter a experiência de produção, mas também monta o squad ali para fazer aquele shooting, e aí foi toda essa jornada, né, de formação
formação que a SPM também me deu para fazer esse pensamento estratégico de comunicação, como também atuar de frente. E recentemente fiz um curso de IA, né, também, foi uma formação no MIT de IA generativa, então também tenho essa especialização. Sou bem fuçado, eu gosto nessa parte do desenvolvimento humano, eu estou buscando muito isso. Inclusive, voltei da Bahia agora que eu estava fazendo um curso, uma formação lá de hipnose e transe. Sério? E interessante. já é a segunda formação, eu tenho a formação de hipnose clássica, né? Então, clássica e terapêutica. Eu faço isso por hobby mesmo, uma questão pessoal minha, uma questão mais de ajudar o ser humano, de ajudar as pessoas, mais família e amigos. Não faço isso de forma remunerada nem nada. E fui conhecer uma nova visão, né, sobre a hipnose, sobre essa questão de transe, como que as pessoas ali para entender a mente humana, cara. Porque eu acho que assim, aí vai na minha busca também, nesse meu anseio de tentar entender como que o ser humano pensa, porque ele toma decisão, o que acontece intrinsecamente. E eu acho que isso vai ser um diferencial no futuro, da gente cada vez mais entrar no nosso eu, entender mais o ser humano, pra gente conseguir alocar essas pessoas também em algum lugar, né? Uma característica, né, minha de sempre, falando de neuromarketing, falando dessa questão ancestral nossa, de tentar entender um pouquinho mais de quem nós somos, né? Como que a gente toma decisão e como que a gente chega nesses estados de transe, por exemplo. Cara, eu acho muito interessante esse negócio de hipnose, assim. Como você chegou nisso? Onde que alguém já te hipnotizou antes ou seu terapeuta segue essa linha? Onde foi? Pedro, eu sempre fui muito curioso. Eu acho que a curiosidade leva a gente a caminhos que a gente nem imagina, sabe? E quando eu cheguei num momento onde eu sempre acompanhava, né, conteúdo sobre hipnose, e eu tenho um amigo, que é o Pyong Lee, né, você conhece o Pyong, e ele é formado, né, nessa área, e eu trocando ideia, falei, Pyong, onde você fez a formação, você recomenda tal? Ele me indicou, e os professores dele que formaram, fez o primeiro curso com ele, e eu fui fazer, foi hipnose clássica, eu fiz aqui em São Paulo, né, e de lá pra cá a caixinha meio que abriu, assim, eu falei, meu Deus, a mente é tão suscetível assim, a gente, e para entender também até quando como que a gente induz, como que a gente, né, leva a pessoa, influencia as pessoas de fato, na raiz da influência. Onde no cérebro que a hipnose age, assim? Assim, Porque não é aquela coisa de... O Pyong é um cara que meio que também faz hipnose meio que como show, talvez. Sim. Ele era mágico, não era? Ele é mágico, né? Ele é mágico. Exatamente. O Pyong, ele vai para uma linha da hipnose de palco. De palco, exatamente. Que é uma hipnose onde a gente vai para uma questão mais de divertimento, de descontração, de entretenimento. Tinha aquele cara que ia no SBT, nos programas, falava bem dormido, bem dormido, bem dormido. Aí o cara ficava assim. Sim. Lembra um de barba? Não lembro o nome dele. Uhum. Isso é pra você que viveu os anos 90. TV analógica. TV analógica. Que o cara falava bem dormido, bem dormido, bem dormido. Aí o cara ficava assim. Aí... nossa, Voltava. tá todo mundo pelado, né? Sim. Tipo aquela coisa assim... Do entretenimento. Essa é uma linha. É uma corrente, tá? É uma corrente, isso, exato. Aí tem a hipnose terapêutica, né? Que é uma linha onde a gente vai para tratar traumas, regressão, a parte mais da pessoa se libertar, né? E agora eu fui para uma linha do transe, que é também essa questão mais terapêutica, né? Mas é engraçado porque assim... quando a gente olha para esse universo, falando de mente, modelo da mente, eu vou trazer a hipnose clássica, né? Nós temos 3 camadas, digamos assim, vamos imaginar uma bola, né? Nós temos a camada de fora, que é a camada do consciente nosso, que é o nosso racional. Nós temos a camada do subconsciente, que é uma camada que ela fica abaixo do consciente, e a gente tem do inconsciente. Inconsciente é a parte da reflexologia, reptiliana, é o cérebro mais reptiliano. A parte do subconsciente é o cérebro límbico, é onde a gente tem ali a questão das emoções, é onde a gente realmente precisa acessar, tá? E o consciente é a parte racional, a parte crítica, a parte chata. Entre o consciente e o subconsciente tem uma película chamada fator crítico. Fator crítico é o que impede você de eu falar assim, Pedro, vai entrar ali um coelhinho da Páscoa. Agora, vou abrir a porta e vai entrar um coelhinho da Páscoa. Você vai falar, pelo amor de Deus, o fator crítico é alto. Tipo, nós somos o ser humano, o adulto, ele tem um fator crítico por natureza mais alto. A criança, fator crítico baixo. Se eu falo pra ela, ela cria o quê? Uma expectativa. Ela olha e fala, sério? Vai entrar um coelhinho ali pela porta? Que legal. Fica criando a expectativa de querer ver o coelhinho.
E quando a gente vai pro oposto da criança, que é o idoso também, ele tá num momento da vida que ele já passou por tanta coisa que ele acredita e fala, ele acaba sendo mais suscetível. Sim. Ele também, por isso que muito idoso cai em golpe de internet, porque ele acredita muito mais fácil, porque ele já passou por tanta coisa e fala, tá bom, já tá com o fator crítico baixo. Então o que acontece? Quando a gente está num processo de hipnose, e isso serve para uma mesa de negociação, isso serve para uma equipe comercial, para um time comercial, isso serve para tudo, para influenciar a tomada de decisão nossa, tem pessoas que ela tem um fator crítico muito alto. E a gente tem que descer esse fator crítico, por quê? Porque quando eu dou uma indução, eu faço uma sugestão para a pessoa, se o racional dela está pensando muito A mais B, né, ou 1 mais 1 é igual a 2, se ele tá com o fator crítico muito alto, eu vou dar essa sugestão, vai bater no fator crítico e vai voltar. Não vai descer para o subconsciente. Então a ideia da hipnose, e aí falando, né, mais para o viés de tomada de decisão, marqueteiro, é a gente abaixar esse fator crítico da pessoa, onde a gente consegue dar a sugestão e atravessar e chegar no subconsciente. E ali ela começa a processar aquela informação de uma forma diferente. E aí tem toda aquela questão de como que a mente humana, né, cria memórias, cria associação de marca. Então, por exemplo, quando a gente está falando de marca, eu quero fazer uma campanha que ela tenha muito mais lembrança de marca. Eu tenho que ir para uma linha onde eu consiga, eu tenho memórias declarativas, memórias não declarativas, eu tenho que entender qual que é o formato mais interessante para aquela memória. Por exemplo, quando eu faço memória declarativa, eu estou indo para uma linha onde eu estou ali fazendo com que a pessoa entenda. Então, por exemplo, eu quero aprender inglês. Eu estou estudando para aprender inglês, eu quero aprender inglês. Então eu estou fazendo um condicionamento eu mesmo. Mas a principal memória, essa memória, você vai memorizar ali, o verbo to be, você vai criar essa memória, certo? Mas tem uma linha da memória não declarativa ali, que é implícita, né? Essa é a explícita, o inglês é o explícito. Tem uma linha da memória implícita, onde você vive alguma experiência e alguém fala alguma coisa em inglês com você e você memoriza aquilo. Vou dar um exemplo. Namorada, esposa, família. Foi viajar. Você não fica se forçando a lembrar daquela viagem. Ela só registra da tua mente de uma forma orgânica, de uma forma literalmente natural. E geralmente ela lembra só das partes boas, das né? Melhores partes. Das melhores partes. Quando a gente, por exemplo, você viaja em grupo de amigos e eventualmente briga, né? Porque tem horários diferentes, sei lá o quê. Você não vai lembrar da briga, você vai lembrar das partes boas, né? Dos melhores momentos. Melhores momentos, E na publicidade, né, eu estava falando de declarativo e não declarativo, vou voltar nessa questão da memória também, de como que a gente forma. Na publicidade, o que mais gera resultado é essa forma implícita, não é explícita, não fica forçando a pessoa, você deixa ela absorver de forma natural as coisas, a informação. Então, quando eu falo, por exemplo, de TAO, de maquininha, ele não está falando de taxa de tarifa de maquininha, de juros, ele está falando o quê? Esperança, humanidade, é aquela propaganda da criancinha falando, sabe? Então, ele vai para uma linha, as marcas, elas tendem a ir para uma linha mais do subconsciente, para tocar na emoção da pessoa, porque ela sabe que quando ela aloca na emoção, ela fica, a memória, ela trava de uma forma diferente na mente humana. Ela não fica forçando, batendo de forma repetitiva. Aí tem a questão declarativa e não declarativa. Quando a gente fala de declarativa, é um impacto emocional. É um choque muito forte. Então, exemplo, Torre Gêmeas, acidente lá, tal. Aquilo foi um choque. As pessoas marcou aquilo, vai marcar para sempre a cabeça dela. Todo mundo lembra o que estava fazendo no dia, na hora. É um impacto emocional muito forte. Então, por exemplo, um assalto. Sofreu um assalto. Pô, você vai ter um impacto, você vai lembrar aquilo para sempre, cara. É muito difícil de você desassociar aquela memória da tua mente. E quando a gente vai para uma linha não declarativa, é o condicionamento, é a repetição. E aí, por exemplo, a primeira vez que eu vou para um caminho novo do trabalho, então eu vou com o Waze. A segunda vez eu vou com o Waze olhando para o lugar. A terceira vez eu vou com o Waze, mas mais olhando para os lugares. A quarta, quinta vez você já nem olha mais para o Waze, você já sabe o caminho de decor salteado, porque sua mente foi condicionada. Então, essa é a importância da gente olhar a mente da memória declarativa e a não declarativa, é muito para a gente entender nas minhas campanhas, quando a gente for montar ali uma estratégia,
como que é melhor eu entrar nesse público? Quantas vezes eu preciso entrar para realmente a mensagem chegar? Ou então, se ela chega dessa forma, eu não posso impactar, fazer eu vou quebrar a minha trilha de comunicação, dando um estímulo diferente para a mente dela, para ela tentar absorver a gente, talvez com um evento, com uma questão sensorial, para entrar numa emoção de uma forma diferente. Então, é dessa forma que a gente pensa, né? E aí eu comecei a puxar isso do desenvolvimento pessoal para marketing, para misturar neurociência junto, essa questão mais... Não, isso é muito interessante, é altamente maquiavélico também, a forma que o marketing está avançado, né? Quando eu estudo marketing, eu sempre fico espantado, e principalmente neuromarketing, né? Como o ser humano é capaz de entender o nosso cérebro, e quando eu penso que isso está na mão também das big techs e das ferramentas em busca dessa atenção, e todos têm esse conhecimento até para criar a experiência do usuário para cada plataforma, né? Aquela coisa que a gente vê de deixar as pessoas viciadas, eu fico pensando como isso é assustador. Mas um ponto que você tocou aí, que é bem interessante, é sobre essa questão da criação de memórias, né? Não tá mais difícil criar memórias nas pessoas porque a gente tá com muita overdose de informação? Super, você acha que você matou a charada. Acho que o maior desafio é esse, né? Tô tentando buscar como que a gente entra realmente nesse subconsciente para gerar essa memória, porque é uma hiperexposição de informação. A gente, eu brinco, né? A dopamina hoje, que é o neurotransmissor mais importante do cérebro pro prazer, né? Quando a gente entra para uma esfera dessa, a hiperexposição, a pessoa tá hoje, Pedro, assistindo Netflix, dando scroll no celular, vendo feed, comendo pipoca, cachorro mordendo a meia e falando com a pessoa do lado. E você fala, como que a pessoa presta atenção no filme, como que a pessoa presta atenção no celular, como que a pessoa presta atenção na conversa, na troca humana, não tem como. Não presta. O ser humano, ele tem uma capacidade de limitação, uma limitação humana. Biológica de prestar atenção, né? Então, nós estamos nessa era onde esse registro é tudo... construir... Aí é uma pergunta. Construir marca hoje é mais fácil ou é mais difícil que antigamente? É muito mais difícil. Muito mais. Fala, cara, não... Antigamente era TV, meu irmão. A pessoa sentava na frente da TV e rádio. Era TV e rádio. A pessoa sentava na frente da TV todo dia. Assistia a TV e ia dormir. Cara, aquilo tem um fator, um peso emocional no cérebro da pessoa, porque ela vai dormir com aquela informação, ela processa aquilo lá, digere aquilo lá à noite, né, nos sonhos dela, e o subconsciente fica trabalhando naquela mensagem que ela recebeu. Então, que hoje em dia, a qualquer momento você pega, dá um scroll aqui e você começa a receber informação ser impactado de formas diferentes. Não, sabe que absurdo? Hoje em dia, aqui em São Paulo, pelo menos, você entra no elevador, tem uma tela. Tipo, até o momento de que você... E tá todo mundo olhando pro celular já. Né? Então, por exemplo, nesse fim de ano aqui, 2025, aqui em São Paulo mesmo, a gente tá sendo muito impactado. Não sei se é Brasil inteiro, deve ser São Paulo. Pelo lançamento daquela Kita, que é a nova empresa de fazer entregas, tal. Tô com campanha aí com o Fábio Porchat. Cara, parece que todo lugar que eu olho... Vem Kita, aí você abre o celular, tem uma propaganda aqui, assim, é um caminhão de dinheiro, né, que é essa empresa chinesa que tá chegando aí para concorrer com o iFood, com Rappi, com outras coisas, assim. Legal. É uma overdose de informação, assim, porque dá para ver que é um esforço hercúleo, né? Pra você chegar e fazer um estrago. Os caras estão dando, tipo, R$200 pra você fazer... Ou seja, ele precisa vir com marketing de guerrilha, né? Talvez. Exatamente. Pra abrir um espaço na mente do consumidor que já é ocupada por muitas outras coisas. E pelo hábito também, né? Pedir comida em São Paulo é hábito, você abrir o iFood, você, né? A concorrência. Então, esse trabalho mental aí de tentar mandar uma mensagem direta para o subconsciente, você entende que esse é o caminho e é as estratégias que as pessoas mais têm usado. Digo, grandes marcas mesmo, assim? Sim, eu fiz até um post ontem sobre essa questão, trouxe para o mercado imobiliário, né, da JHSF, né, e aí ela disputa ali a questão do território mental das pessoas, né, de você gerar um vínculo, um pertencimento a uma comunidade, a um status. Então, acho que assim... Que JHSF, para quem não sabe, são as donas do Shopping Iguatemi, é isso? Iguatemi, Aeroporto Catarina. Ah, certo. Então, o Fasano, hotelaria, a parte de hotelaria. Então,
JHSF, ela não pensa, eu falo no vídeo, né, ela não só é uma empresa que ela vende apartamento, ela vende chaves, né, ela está vendendo um conceito aspiracional, uma questão social, um pertencimento a uma esfera da sociedade, à elite da sociedade. Então, quando você entende que a tua marca, ela não é uma marca que ela só vende um produto, que ela não está numa guerra só de tentar vender produto, você está querendo colocar ela numa classe onde ela vai ter sentimentos envolvidos, pertencimento, uma coisa onde mexe com ego, mexe com status social, mexe com uma questão de pertencimento humano num clube, talvez uma questão de assinatura aplicativa, essa questão de você estar no clubismo. Inclusive a Rappi é um case interessante. Eu participei com marketing de influência com a Rappi quando a Rappi chegou no mercado nacional. Eu montei time para a Rappi em São Paulo e no Rio de Janeiro com marketing de influência e para apresentar aplicativo. E tinha muito essa questão também de desconto, de você dar voucher para os influencers e usar o cupom deles para poder ter essa penetração de mercado, ter essa questão da repetição, né? E hoje, só para voltar nessa história da questão emocional, se a gente for para uma linha racional, aí volta de novo na IA. A IA hoje em dia já está indicando já o mesmo produto com o melhor preço, certo? Porque ela faz a varredura, ela olha lá, tá, esse aqui é esse iPhone, assim, assado, tá, ela vai te dar o lugar para você pagar o menor preço. Ela já vai buscar na internet já. E aí você fala, pô, características, por exemplo, vamos falar minha geladeira. A geladeira integrada hoje com uma casa autônoma. Vamos supor que minha geladeira ela tem o scroll de todo tipo de produto que eu tenho ali dentro da minha geladeira. Ela faz uma varredura, mas se essa geladeira está conversando com seus exames médicos, ela fala assim, pô, você está com uma deficiência de cálcio, você está usando leite da marca A, vamos trocar para a marca B que tem mais cálcio. Posso trocar? Meu Deus. Ela vai te sugerir. Aí você fala assim, pode, porque isso vai ser benéfico racionalmente. E a questão emocional? Agora, se eu tenho um apelo pelaquela marca, vamos supor que, sei lá, Nestlé, eu tenho um apelo pelos leites da Nestlé, Leite Ninho, não sei o quê. Será que eu vou trocar tão fácil assim? Porque racionalmente, você não precisa mais pensar. Porque a máquina vai tomar decisão por você. Você já sabe que racionalmente é melhor. Mas será que eu tenho... Qual que é o espaço que entra? É a partir da emoção, do subconsciente. É onde a gente tem que olhar para aquele negócio e falar assim, meu... Aqui é onde, se eu tiver uma marca que ela tem esse pertencimento, esse senso de exclusividade, eu me sinto, eu gosto dessa marca porque eu gosto da aspiração dela, eu vou falar de Red Bull, eu olho para algumas marcas... liberdade, né? Eu já associo para alguns territórios mentais, né, que eu falo, não, eu não quero trocar, eu quero ficar com essa marca. Então isso pode ser algo que lá na frente a tomada de decisão vai ter uma inflexão. Você vai olhar para trás e falar assim, não é só racional as coisas. Isso aí me lembra um outro ponto das gerações mais novas, né, Hugo? Porque o que a gente vê a partir desse consumo excessivo de mídia é dos seres humanos sempre querendo tomar decisões racionais para a melhor performance, que é o ser humano virando máquina, na verdade. O cara acorda às 5 da manhã, aí toma um banho gelado, aí toma um monte de comprimido que são vitaminas caras, não sei o que lá. Faz meia maratona de manhã. E todo mundo... E essa busca, né? Tipo, jovens que claro... Todo mundo sabe que beber faz mal, mas existe uma experiência de vida que você pode ter bons momentos degustando bom vinho ou como se fosse parte de alguns rituais de passagem da sociedade ocidental, você ter o primeiro porre, você fazer escolhas ruins quando você é jovem para você ter uma... Só que hoje em dia a gente vê pessoas com 18, 19 anos já chegando, já querendo essa maturidade. E eu já vou fazer investimentos e vou... São as pessoas virando máquina no final das contas. Sim, e aí você fala, cara, será que isso é viver? Será que isso é viver mesmo? A graça da vida é essa? Então, é um A mais B mesmo? É um 1 mais 2, 1 mais 1 igual a 2? É sempre a decisão racional? Aí você fala, não é por ali, sabe? Eu tenho certeza, não vai ser por aí. Não vai ser por aí. Porque se for por aí, o ser humano realmente ele se coloca numa caixinha não humana. Não humana. E essa caixinha não humana não serve pra gente. Não pode ser a gente. Sim. Não vai ser a gente. Então, na minha percepção, pessoas que são mais... que trabalham essa questão mais da mente límbica, né? Do cérebro límbico, que vai pra uma linha de emoção, que vai pra uma linha de sentimento, que começa a entender realmente o que é o sentimento, essas pessoas vão ter muito mais valor. Isso eu não tenho dúvida. E outra,
E outra, vai ter um mais valor porque a máquina vai querer entender como essas pessoas... A máquina racional vai querer entender como essas pessoas pensam, funcionam, pra ela ter as características humanas. Sim. Não tô falando que ela vai ser sequestrada, ela não ser sequestrada, né? Mas... Mas sim, mas a máquina vai ensinar soft skill. os pensadores da antiguidade, É. eles vão ter muito mais relevância no Sim. futuro, porque as pessoas não estão pensando. É. Elas estão achando que o pensamento é você tomar a melhor decisão sempre. Exatamente. Só que a gente tem que entender que a vida, as tomadas de decisão, elas desencadeiam oportunidades e diversos horizontes que a gente é imensurável. Não tem como a gente saber se é bom ou se é ruim. Tem uma máxima do fazendeiro chinês, e eu sempre gosto de mencionar sobre essa máxima, que é assim. O fazendeiro chinês, ele morava numa aldeia, né? E um cavalo dele fugiu, né? E esse cavalo fugiu. E aí os vizinhos chegaram nesse fazendeiro e falaram: nossa, que ruim, você perdeu seu cavalo, que não sei o quê. Aí ele falou: talvez. Deu 3 dias, o cavalo voltou com mais 7 cavalos selvagens. Aí os vizinhos voltaram ali: nossa, que legal, você ganhou 7 cavalos, parabéns. Aí ele falou assim: obrigado, obrigado. Que bom, né? Ele falou assim: talvez. Talvez. Esses 7 cavalos estavam ali, selvagens. O filho desse fazendeiro foi domar um desses cavalos. Caiu e quebrou o pé. Aí todos os vizinhos vieram de novo. Poxa, que pena, né? Que coisa ruim. O fazendeiro olhou e falou assim: talvez. No dia seguinte, a polícia no caso, né, o exército passou na aldeia para recrutar pro serviço militar. O filho desse fazendeiro estava com o pé quebrado. Foi descartado. Aí os vizinhos chegaram: nossa, que bom que ele vai ficar aqui com a gente. Ele não foi... Que bom. Ele falou assim: talvez. Então, se a gente olhar para as nuances da vida, para complexidade da tomada de decisão nossa, a gente está olhando para um horizonte que a gente não consegue enxergar. E a nossa premissa é sempre um talvez. Sim. Talvez. Será que talvez... minha resposta agora talvez tenha chegado agora sobre a IA. Sim. Será que a gente vai para uma linha realmente que o ser humano vai se tornar inútil? Talvez. 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 A gente chegou no... Adorei. Sem querer. Adorei essa história do fazendeiro chinês na máxima ali. É uma infinita complexidade. Porque ela é basicamente o efeito borboleta, a teoria do caos, as coisas imponderáveis que a gente não consegue planejar. E eventualmente a gente vai passar por esse abismo aí, por esse vale, para sair na outra ponta de um outro jeito, né? Eu gosto muito de citar o George Carlin, que é um dos comediantes que eu mais gosto, já é falecido, mas ele tem um stand-up que ele fala, que na verdade é um texto de filosofia, que ele fala que o que ele acha mais arrogante no ser humano é o ser humano achar que ele vai salvar o planeta, né? O planeta não precisa ser salvo. O planeta estava aqui muito antes da gente e vai continuar até muito depois. E aí ele brinca que... todos esses ecologistas falam para você não usar o canudo de plástico. Você não sabe. Às vezes o planeta quer plástico. Às vezes ele criou o ser humano só pra gente inventar o plástico pro futuro ter plástico nos oceanos e tudo. Cara, e você trouxe essa fala, e eu vi um vídeo ontem falando sobre isso, exatamente sobre isso. E o vídeo fala, sabe o quê? Que o plástico, o polietileno, acho que é o plástico que a gente usa hoje, salvou as tartarugas. Você tá brincando, aí a gente entra num outro mundo. Eu vou te trazer o porquê. A gente tá entrando quase num terraplanismo. Salvou a tartaruga. Vamos lá. Eu gosto disso. Provavelmente você viu aquele vídeo tirando o canudinho do nariz da tartaruga. Sim. Que viralizou. Não vi. É um vídeo que viralizou, a tartaruga tava... Foi daí que veio essa questão do canudo. Do canudo de tirado da narina da tartaruga. E aí mandaram um e-mail pro cara que gravou esse vídeo tirando. E sabe o que o cara falou? Que não era um canudo. Que ele achava que fosse mais um fio. Um fio mesmo, um capo do fio. Sim. Encabado. E aí ele falaram ainda por cima que o plástico salvou a tartaruga, porque antigamente, e até hoje tem isso, o acetato que a gente usa no óculos de tartaruga
é plástico hoje, não é mais tartaruga. Não é mais o casco da tartaruga de verdade que era utilizado antigamente. Ah, entendi. Porque os óculos, as armações, até o próprio, né, o chifre do elefante que eles usam, sim, o marfim, ele é utilizado. E o casco da tartaruga era antigamente utilizado muito pro óculos. E hoje o plástico substituiu isso e salvou muito mais do que o próprio canudinho em si está impactando hoje. Então, será que não é uma manipulação, talvez, de comportamento, realmente você falou, né? Será que quanto que isso não está intrinsecamente aliado ali dentro, né? É possível, pouco provável, mas é porque a analogia do canudinho, e aí a gente vai ter aí nos comentários muita gente revoltada com o que você falou. Mas a questão dos canudos se extrapolou, na verdade, porque ela é simplesmente uma forma de representar o plástico no modo geral. Plástico e a vida marinha. E a vida marinha, sim, cara, a gente já sim. sabe que abre uma tartaruga, tem um monte de plástico na barriga que eles comem e tudo assim. E saco mas plástico é possível. mesmo, né? O saco plástico também. Esse é um ponto importante da internet também, né? A capacidade da gente sempre achar explicações para tudo. E tentar questionar também as coisas. E ambos os lados para tudo. Mas isso também deixa o nosso cérebro paleolítico bugado, né? Bugado, a palavra é essa. Que você começa a olhar pontos de vista diferentes. E aí você começa a entender, será realmente? O quanto será? Agora, eu não tenho essa métrica. Se eu tivesse uma métrica para te quantificar e falar assim, olha só, antigamente tantas tartarugas eram mortas por conta disso, disso e disso. Hoje em dia não são mais porque a gente está usando plástico a favor delas. Aí você fala assim, agora você me deu uma razão, uma questão racional para me confrontar. Sim. Quando você me dá um dado, aí eu vou ficar sem ter um argumento, porque você vai falar, pô, racionalmente isso é verdade. Né? Exatamente. Todo mundo é óbvio que é a favor, né, de salvar o planeta, os animais, não, mas você falou só e a vida, mas eu só tô trazendo pontos de vista. Mas você pegou exatamente o ponto de vista que é o que o Carlin traz, diferente, né? A gente não tem ação sobre a vida do planeta, essa é a verdade. A gente é parte dele e a gente não tem como salvar o planeta. É a mesma questão do resfriamento do globo ou aquecimento do globo. A gente vai para uma briga também que tem pontos de vista, eu já olhei os dois lados também sobre isso, e você fala assim, cara, isso também é interessante. E se você olhar, a temperatura de fato tem ciclos e esfria, tá esfriando, tá num momento de esfriamento. Sim. Você fala assim, porque era aquecimento global, agora não tá mais. Agora tem uma outra nomenclatura que estão utilizando, porque entendeu que não tá mais aquecendo, tá esfriando. Aí você fala, tem que questionar. O Pedro, o ponto aí volta para os pensadores da antiguidade, né? A questão mais ancestral, né? A gente volta para os grandes pensadores. Se a gente não questiona o que a gente vê na internet, falando de fake news com a internet, falando de diversos outros assuntos, a gente vai ser só levado. Se a gente não começar a pensar, tentar ver pontos de vista, até utilizar até a própria ferramenta de inteligência artificial para ver pontos. É engraçado. Mas esse é um dos grandes problemas da inteligência artificial, né? Por exemplo, o aquecimento global é uma certeza científica, né? E ao abrir o questionamento dentro do universo da internet, que cai na mão de pessoas que não são cientistas, a gente cai no efeito do Dunning-Kruger, né? Que é aquela questão das pessoas que sabem muito superficialmente sobre um assunto, mas falam com muita certeza, né? Então a internet confunde experiência, verdade científica, com certeza de fala, com autonomia de criar conteúdo. Ou seja, tem um monte de pessoas que não são cientistas falando, e existem alguns cientistas brasileiros, que falam, inclusive né? importantíssimos, de relevância internacional, sobre aquecimento, sobre essa questão que está esfriando. Então, eu posso trazer depois pontos de... Eu vou pegar depois os nomes dos artigos, eu posso te disponibilizar para passar para a audiência nesse sentido, porque assim... Tem dois lados, e tem influência também governamental em cima disso, tem questões que que está acima de nós para a tomada de decisão da sociedade. Então, tem questões que a gente pode achar, a gente pode acreditar, mas que não necessariamente é uma verdade única. Então, a ciência tenta nos trazer pontos de vista. Até, a gente fala de pesquisa, estudo de pesquisa também, você sabe que os números das pesquisas batem, só que isso aí é a pesquisa comprada. Dá para tirar, dá para manipular. Dá para tirar de tudo, mas assim, o
o aquecimento global não é só sobre aquecer, né? É sobre El Niño e sobre onde aquece no lugar e o nível dos oceanos subindo. Existem evidências desde os anos 90, né? Que eles trazem. E a gente já passou do ponto, então não tem muito o que fazer. Pode rolar mais 30 COPs que não tem muito o que o ser humano fazer. A gente vai viver por essa grande mudança. Sim, sim. A gente vai viver. Nível dos oceanos vai subir, a gente vai ter lugares que vão ficar mais quentes e lugares que vão ficar mais gelados, porque o planeta é uma coisa só. Uma troca. Mas a questão da fake news e a questão das versões e das hipóteses geram esse mundo em que a gente entra de novo numa questão de que é possível a gente produzir um cientista famoso com registros ao longo da internet inteira que seja o Mia, por exemplo. Que produz fake news. E que produz fake news. Não, e que produz news, né? News. Que vão ser fake para alguns e vão ser verdade para outros. Mas é aquela questão, né, de tudo que está digitalizado. E eu já fiz essa pergunta para outras pessoas aqui no podcast. Quantos seguidores você tem lá no seu Instagram? 18 mil. 18. Num deles 18, outro acho que tem 50. Certo. Você conhece todo mundo que te segue pessoalmente? Não. Faz diferença para essas pessoas se você é real ou não? Não. Eu acredito que não sei. Se eles nunca vão Vocês nunca vão te ver, me conhecer, né? Nunca vão te conhecer. Justo. É muito louco isso, né? Eu penso sempre assim, cara, se a pessoa nunca vai me ver pessoalmente, nunca vai sentar comigo, nunca vai ver uma palestra minha, ou nunca vai estar no mesmo evento que eu, qual que é a diferença? Se eu tô eu posso usar um HeyGen da vida, posso usar um Opus Clip para criar conteúdo, criar imagens que pareçam que a pessoa é próxima de mim, criar eu acordando descabelado para tomar café, essas coisas. E você trouxe num ponto muito importante, que é de tocar o emocional das pessoas, quando a JHSF faz essa questão do ciclo, né? Pertencimento. O pertencimento. O que você acha que é necessário na construção de influência, a questão da ostentação, do status, assim? Hoje em dia isso ainda é relevante? Você ainda trabalha com influencers que trabalham dentro dessa esfera? Por exemplo, a maior influencer do Brasil, lá, a Virgínia. Ela hoje trabalha há muitos anos já numa questão de luxo, no final das contas, para um público que não tem a capacidade de aspiracional, né? Ela pega um avião e vai visitar o Vini Joia e o tempo inteiro mostrando aquela vida de muita grana, que é o que as pessoas conectam, é o que as pessoas almejam aí. Ainda para isso. Tem até o livro do Michel Alcoforado, Coisa de Rico, né? Que isso explica muito da sociedade brasileira, das pessoas sempre quererem ver, né? Quererem pertencer, quererem estar. Você acha que isso é ativar o emocional, é ligar no longo prazo? Isso tem mais futuro dentro do trabalho que você faz? Cara, eu acho que assim, olhando para a geração, né? As matrizes, né? Vamos voltar para Maslow, né? Então a gente tem a pirâmide, a famosa pirâmide de Maslow, e a gente tem questões ali, a luxúria, a gente vai no status social, que a gente quer pertencer, né? Quer estar no suprassumo da pirâmide, a partir da segurança. E tem influencers, assim, não é para tudo, é questão de posicionamento. Né? Tem influencer que ele precisa ter esse posicionamento, realmente ele tem que refletir isso, porque ele quer ser, ou às vezes ele é de fato parte dessa elite, e ele mostra isso no dia a dia dele e gera essa mensagem que o wannabe para as pessoas, que elas querem fazer parte, elas querem ser aquela camada social. Isso ficou muito, vou dizer assim, prostituído, né? Porque as pessoas de curso, com essa onda de curso, principalmente de cursos financeiros, cripto, trading, esse pessoal do mercado financeiro, eles foram muito para essa linha aspiracional e eles escracharam essa questão, né? Então, quando a gente olha, isso me gera, eu não sei se eu sou realmente esse público, mas me gera uma certa repugnação quando eu olho muitas marcas expostas dessa forma, né, escancarada. Porque o rico de verdade está no quiet luxury. Exato. Essa é a onda nova que tem agora. Mas isso também tem uma forma de expor na internet, né? Tem também uma forma de expor na internet. Como que é? E justamente assim, Pedro, quando a gente está olhando para os novos ricos, né, que é o old money e o new money, né? Então a gente vai para essas duas esferas também de comportamento. A gente olha para essas pessoas e a gente entende que
questões aspiracionais, aí entra na questão da mente humana. Existem matrizes, né? Matrizes culturais, né? Matrizes religiosas, matrizes financeiras. E isso entra um pouco no transe, nesse curso que eu acabei de fazer na Bahia também. Porque nós, seres humanos, nós somos uma geração. Nós, como espécie humana, a gente está vindo de uma geração onde. Sabe quantas pessoas passaram e a gente está carregando geneticamente, na matriz nossa, no campo energético nosso, essas pessoas até hoje. Então, às vezes, situações financeiras não bem resolvidas, sexuais não bem resolvidas, de passados culturais, da tua família, isso reflete em você hoje. Aí as pessoas falam, pô, como assim? Por que a pessoa entra em transe do nada? Porque tem questões de matrizes. Como que é o transe? E a matriz energética, o transe é um estado da mente que todo mundo pode produzir. Esse estado da mente tem uma parcela ali de 1% da população que a suscetibilidade dela é muito baixa. Mas é um estado onde a gente entra de foco, é igual a hipnose, né? De foco e concentração. Todo mundo consegue ter esse estado de foco e concentração, mas a suscetibilidade é que conta mais, né? Então, quando a gente leva uma pessoa para transe, e aí a gente vai entrar. Essas matrizes. Sim. Elas se refletem. Então, por exemplo, quando a pessoa está em transe, ela tem uma matriz religiosa muito enraigada na família dela, que ela já viu, que ela conhece. Aí vamos trazer para algumas religiões. Então, vamos trazer para o candomblé, vamos trazer para o espiritismo, vamos trazer. Aquela, entre aspas, incorporação que ela tem, é só porque ela acessou essa matriz religiosa. Qualquer ser humano pode produzir isso. Qualquer ser humano. E eu vi isso com meus olhos, os alunos ali na sala, na turma, de um dia para o outro, incorporando. Aí você fala. Então, aquela questão. Sim, questão financeira, a mesma coisa. Mas daí quando incorpora, a pessoa realmente no transe vira outra pessoa, fala outra... Tem aquela coisa de hipnose. Sim. Que o cara fala outras línguas, sim, se ela né? Incorpora, ela fala outras línguas. O estado no TTS, né, que é o estado de transe com semiótica que o professor Antônio Carreiro ele fala e ele mostra. Esse é o último estágio. Né, o estágio onde a pessoa ela realmente ela consegue, e eu digo mais, ela não só, as duas pessoas em transe estiverem no estado máximo de transe, que é depois do sonambulismo, eu conecto elas conversam entre elas com línguas diferentes. Tá brincando. Línguas diferentes, se entendem e elas voltam depois sabendo o que elas falaram, em outras línguas. Aí você vai falar assim, como assim? Que loucura é isso? Acontece. Existem coisas que a ciência não explica. E assim... Ou eventualmente explica pela metodologia do pela transe. Metodologia do transe. Mas aí entra nesses campos que eu, por curiosidade, fui buscar para entender. Falar, cara, como assim a pessoa incorpora do nada? Como assim? E tem essa matriz. Nesse curso você viu gente no transe? Sim, e tem vídeos. Depois eu te mostro. Caramba. Fora do ar, porque eu não posso expor. Mas existe questões humanas que a gente não tem tão claramente, mas que acontecem, e quem vai buscar essa informação, ela vai encontrar, né? E olhando para... Aí falamos de DMT, né? A questão de DMT que está muito em alta agora, a ayahuasca, o pessoal que está tomando... Que o ayahuasca é só um fator que ajuda a levar DMT para o cérebro, mas e facilita o estado de transe, né? Mas quando a gente olha para essa questão da mente humana, essa questão do wannabe, do suscetibilidade, voltando só para a matriz. Sim. A matriz não só religiosa, matriz financeira, matriz cultural, tudo isso impacta de uma certa forma e as pessoas não têm ideia, noção de que isso influencia. Então, o transe, a gente leva, às vezes, para a pessoa... Eu vou usar muito mais na questão mais terapêutica, né? Ele é para uma linha da pessoa jogar os traumas para fora. No transe específico, ela entrou em transe, ela tá se curando. Eu não preciso falar igual a hipnose clássica, ficar conduzindo ela, direcionando para fazer a regressão. Ela só fica ali naquele estado de limpeza, sozinha. E aí, se ela tiver a matriz, ela vai incorporar. Se ela tiver uma questão religiosa ali, ela vai colocar para fora. Se ela não tiver, ela vai só viver aquela questão do eu dela. Ela vai voltar para a criança interior dela e se resolver sozinha. E você acha que isso conecta com um pouco dessa questão da influência e da ostentação, talvez? A gente foi para esse caminho. A gente foi para esse caminho, mas na verdade por questão mesmo do ser humano
do desenvolvimento da mente humana. Por que eu te falei isso? Por conta da matriz financeira. Financeira. Quando eu falei da matriz religiosa, da questão da Sim, incorporação, mas uma das matrizes é a religiosa, mas tem a matriz financeira que influencia também na tomada de decisão da pessoa. Então, se a matriz financeira está mal resolvida familiarmente falando, ela gera aquela aspiração da família que não, e ela cria um wannabe muito forte o suficiente para tomar de decisão dela. E aí sim, esses influenciadores que têm essa matriz resolvida, ou mostram ser resolvidos, ou alugam jatos, alugam carros para mostrar que isso é bem resolvido, gera um wannabe muito forte para ela. E aí influencia de uma forma absurda. Então, tem essa questão da mente ser... E pessoas suscetíveis. Aí você pode olhar. Se você pegar as pessoas que compram curso, elas não fazem um curso de fato. Por quê? Porque elas querem um resultado. Elas não querem passar pelo processo. Elas não querem entender de fato aquilo. Sim. E aí, essa matriz financeira dela, ela vai continuar nesse looping aspiracional de querer sempre buscar esse wannabe dela e ela não vai conseguir, às vezes. Não quer, às vezes não. E eu imagino que mais que 90% não consegue, senão todo mundo seria rico. Todo mundo seria bilionário. Bilionário, exato. E num país com diferença social e com baixos índices de educação, isso é gasolina no incêndio. Exatamente, na fogueira. Na fogueira. Hugo, que maravilha de papo, cara. Muito bom. Obrigado, Pedro. Prazer te receber aqui. Meu. E você que nos acompanha aqui até agora, se você chegou até o final, não sei se você gostou, mas comente. Sabe o que as pessoas vão comentar aqui para mostrar que chegaram até o final? Talvez. É uma bela reflexão. Talvez. Comente talvez. Você gostou? Talvez. Você gostou? Talvez. Comente aqui. Talvez. Deixe o talvez comandar a sua vida. E se talvez você tiver interesse em entender inteligência artificial de uma forma em que você se torne não só alguém que utiliza ou é utilizado por ela, alguém que terceiriza aquilo que você fez a vida inteira para uma máquina operar, não é isso que a gente quer para o futuro. Né? A gente quer pessoas que sejam capazes de pensar e agir a partir dessas ferramentas para tomar não só melhores decisões, mas decisões humanas, decisões pautadas pela ética. Porque sabe alguma coisa que a IA vai fazer? Vai olhar a planilha e vai sempre maximizar o lucro ou maximizar a performance. E eventualmente a decisão humana é dar um passo atrás e pensar, caramba, talvez esse negócio a gente não deva fazer. Talvez, tudo bem, a gente pode ter mais lucro, a gente pode abrir aqui uma margem, mas pode ser uma decisão errada de longo prazo, pode ser uma decisão errada por questões humanas, pode ser uma decisão que a IA não vai tomar. Mas que bom que nós tivemos aqui um papo pautado pela inteligência orgânica, que a inteligência artificial não vai fazer. Até o próximo episódio.